Olá, cada um de nós sabe, cada um de nós sabemos. Nenhum dos diretores quis, nenhum dos diretores quiseram. Dúvidas que muitas vezes surgem na hora de escrever, na hora de falar, dúvidas ligadas ao estudo da concordância verbal, nos casos que eu disse, às vezes na concordância nominal. E é disso que nós vamos tratar neste volume, nesse DVD, para que você possa aprender essas regras, essas normas de concordância verbal, de concordância nominal, para que possa casar direitinho as palavras, estabelecer entre elas as relações de concordância cabíveis, adequadas, no caso, ao padrão formal da língua. Assista e aproveite. Pois é, para falar de concordância, é preciso estabelecer logo de cara um pacto. Qual é o pacto? Estamos falando de língua culta, de língua padrão. Não estamos falando de língua oral, do padrão coloquial da linguagem. E por quê essa observação logo de início? Porque se fizermos uma análise, não precisa nem ser muito rigorosa, né? Com um pouquinho de atenção, veremos que a concordância que se adota na língua do dia a dia nem sempre é a que ocorre no padrão formal da língua. Um dos casos mais evidentes disso, né, em que fica mais evidente essa situação, verbo e sujeito, verbo antes do sujeito. Na língua oral, é muito comum que o verbo fique no singular com o sujeito que vem em seguida no plural. Por exemplo, acabou as fichas, né, chegou os manuais e por aí vai. Isso na língua oral funciona desse jeito e ninguém tem nada que fazer, nenhum tipo de crítica ou observação, ou seja lá o que for, em relação a isso. Fala é fala, escrita é escrita. Então, na fala, em muitas e muitas regiões do Brasil, independentemente da posição social do falante, note bem, porque isso ocorre tanto na linguagem da pessoa mais simples, de classes sociais menos favorecidas, quanto na fala de pessoas de prestígio, que tem prestígio social. É muito comum a gente ouvir gente dizer, acabou as fichas. Né? Sobrou R$10. É muito comum. Na linguagem padrão, o que acontece? Não sobrou R$10, sobraram R$10. Foram eles R$10 que sobraram. Né? Não acabou as fichas, acabaram as fichas. Né? Então é preciso lembrar que neste volume vamos tratar da questão da concordância sob o aspecto culto, da língua culta, da língua formal, do padrão formal da língua. Aí é preciso ter isso em mente e levar em conta esses procedimentos na hora de escrever ou na hora de falar formalmente. Certo? Combinado? É por aí. Bem, daqui para frente nós vamos estudar alguns ou muitos dos casos que nos incomodam na hora de fazer a concordância. Vamos ver caso a caso, ou pelo menos uma quantidade razoável, expressiva desses casos. E para começar, eu vou fazer uma perguntinha para você. A maioria dos brasileiros preferiu ou a maioria dos brasileiros preferiram? O resto da frase fica por sua conta aí. Preferiu ou preferiram? O que você me diz? Estamos falando de um sujeito formado por uma expressão como a maioria. E, no caso, a maioria dos brasileiros, ou seja, a expressão a maioria é especificada pela expressão dos brasileiros. Quando temos esse tipo de expressão, a maioria, boa parte, grande parte, a maior parte, um grupo de, um bando de, ou seja, quando temos o sujeito formado por um núcleo que dê noção coletiva, noção de agrupamento, o verbo tanto pode concordar com o núcleo, ou seja, com bando, com parte, com maioria,
vai ficar no singular, ou concordar com o especificador. Moral da história, a maioria dos brasileiros preferiu ou preferiram. As duas formas são corretas. Mas é bom lembrar o seguinte, em língua não dá para falar em tanto faz, é melhor falar em depende. Por quê? Porque quando eu digo a maioria dos brasileiros preferiu, eu acerto. Mas será que eu dou o mesmo tom que dou quando digo a maioria dos brasileiros preferiram e também acerto? Não, não dou. A cor muda. O que é que muda? Muda o caráter de ênfase que se dá. Quando eu digo a maior parte, a maioria, boa parte, grande parte dos brasileiros preferiu, eu faço o verbo concordar com maioria, com parte, e com isso eu enfatizo a noção de conjunto. Se eu disser a maioria dos brasileiros preferiram, boa parte dos brasileiros preferiram, eu vou fazer o verbo concordar com o especificador do conjunto, ou seja, com os elementos que formam o conjunto e, consequentemente, eu vou enfatizar esses elementos. Não mais o conjunto, e sim os formadores do conjunto. Então, não dá para dizer tanto faz, é melhor dizer depende. Boa parte dos jornalistas votou a favor, enfatizo a noção coletiva, parte. Boa parte dos jornalistas votaram a favor, enfatizo quem forma o conjunto, quem forma o grupo, no caso, jornalistas. Detalhe, cuidado para não cair nessa, hein? Cuidado. O valor dos aluguéis dos apartamentos de 3 dormitórios subiram em todo o Brasil. Isso está errado. Valor, que é o núcleo do sujeito, valor não é palavra que dê noção coletiva, noção de agrupamento. Aí o verbo concorda obrigatoriamente com valor. O valor dos aluguéis dos apartamentos de 3 ou mais dormitórios, o valor subiu em todo o Brasil. Aí nada de dupla possibilidade, o núcleo do sujeito, valor, não indica noção coletiva. É por aí. Concordância com um sujeito formado pela expressão cerca de 1.000 pessoas, ou mais de 1.000 pessoas, perto de 1.000 pessoas, qualquer coisa desse tipo. A concordância é feita com o substantivo, que vem depois. Então, cerca de 5.000 pessoas participaram da manifestação. Perto de 30 deputados perderão o mandato. Bom, calcula-se que perto de 30 deputados perderão o mandato. A concordância do verbo é feita com o substantivo que vem depois das expressões cerca de, mais de e qualquer coisa desse tipo. Bom, é bom lembrar que de vez em quando a gente vê umas coisas exóticas, né? Ele gravou cerca de 17 discos. 17 é um número muito preciso para ser usado com a expressão cerca de. É bom lembrar, então, que você deve usar a expressão cerca de com números redondos. Números que arredondam o cálculo, que arredondam o procedimento. Cerca de 1.000 pessoas participaram da manifestação e não cerca de 978 pessoas. Aí é um absurdo, você já vai dizer logo 978 pessoas participaram da manifestação. Repito então, cerca de, mais de e por aí vai, verbo em concordância com o substantivo que vem depois. Cuidado com a expressão mais de um, cuidado. Mais de um deputado compareceu, mais de um deputado tomou a palavra, mais de um deputado interferiu. Você vai dizer para mim que se é mais de um, são pelo menos 2, não é? Eu sei disso, mas não há nenhuma palavra aí que esteja no plural. Mais de um deputado, né? O que acontece? Mais de um deputado tomou a palavra, o verbo fica no singular, mais de um deputado. Se houver reciprocidade no processo que o verbo expressa, aí sim o verbo vai ficar obrigatoriamente no plural. Mais de um deputado se esbofetearam durante a sessão, né? Aí é um esbofeteando o outro, que é uma coisa muito civilizada, muito educada, de altíssimo nível, não é? A gente vai ter, então, obrigatoriamente, pela reciprocidade, a gente vai ter a obrigatoriedade de colocar o verbo no plural.
Bem, agora duas palavrinhas sobre a concordância do verbo com o sujeito formado por nomes próprios que estejam no plural. Nomes próprios de lugares, nomes próprios de obras literárias e por aí vai. A regra é absolutamente simples. Predomina o artigo. Exemplo clássico, Estados Unidos. O artigo existe. Os Estados Unidos. Nesse caso, o artigo é obrigatório. Ninguém diz que passou as férias em Estados Unidos. Ninguém diz que acaba de chegar de Estados Unidos. As pessoas dizem, passei as férias nos Estados Unidos, acabo de chegar dos Estados Unidos. Então, o artigo é obrigatório, portanto, quando essa expressão for sujeito, obrigatoriamente verbo no plural. Os Estados Unidos invadiram o país X. Os Estados Unidos compram pouca coisa do país Y, verbo no plural. Minas Gerais. Minas Gerais é um exemplo interessante porque a gente pode usar com artigo ou sem artigo. A gente pode dizer as Minas Gerais, o que é mais comum em texto poético, em texto literário, numa linguagem um pouco mais caprichada, mais erudita e tal, ou até mais afetiva, né? Venho lá das Minas Gerais, ele nasceu nas Minas Gerais, então as Minas Gerais produzem. Se eu tirar o artigo, que é mais comum no uso formal, Minas Gerais, sem o artigo, Minas Gerais produz. Se não houver artigo, o verbo vai ficar no singular. Um caso interessante é o das obras literárias, das obras artísticas. Se eu pegar, por exemplo, os Lusíadas, né? Eu vou ter, nesse caso específico, dos nomes de obras, obras de arte, obras artísticas, obras literárias, eu vou ter duas possibilidades. Eu posso seguir o padrão, que é fazer o verbo concordar com o artigo, né? Predominando o artigo, os Lusíadas marcaram a literatura mundial, os Lusíadas representam, né, um marco na literatura mundial, né? Mas posso pensar na palavra obra subentendida e fazer o verbo ficar no singular. Os Lusíadas representa, os Lusíadas é um marco na literatura mundial. Portanto, nesse caso específico, eu posso fazer o verbo ficar no singular ou no plural. É por aí. Algum de nós é capaz. E eu não estou perguntando, estou afirmando. Algum de nós é. Algum de vocês é. Note que o sujeito começa com algum. E algum, pronome indefinido, algum é singular. Então, o verbo fica no singular. Algum de nós é capaz. Algum de nós será capaz de fazer isso. Algum de vocês certamente pode ir lá. Algum de nós certamente pode ir lá. Quem de nós é capaz de fazer isso? Quem de nós pode resolver esse problema? Então, quando eu tenho o sujeito formado por dois pronomes, o primeiro, como esse, algum, quem, qual, no singular, tanto faz o que vem depois. O verbo vai ficar no singular. Algum de nós pode, algum de vocês pode, algum de vocês quer, qual de vocês quer. Se o primeiro pronome vier no plural, quais de nós, quais de vocês, quais de vós, aí a coisa muda, porque aí haverá duas possibilidades de concordância. O verbo poderá concordar com o primeiro pronome ou com o segundo pronome. Quais de nós podem, quais de nós podemos. Quais de vós podem, quais de vós podeis. Cuidado, porque nós não estamos habituados no dia a dia a usar o pronome vós, mas esse pronome aparece muito em textos clássicos, em textos literários, em textos religiosos. E aparece também nos concursos, né? Porque o pessoal as bancas que elaboram as provas dos concursos, essas bancas querem que os alunos dominem esse tipo de linguagem. Portanto, é bom tomar cuidado. Você aprendeu aqui no volume relativo a verbos, aprendeu a conjugar os verbos na segunda pessoa, segundo singular, segundo plural. É bom tomar cuidado com isso. Então, se o primeiro pronome vier no plural, por exemplo, quais de nós, o verbo poderá concordar com quais ou com nós. Quais de nós, quais podem, nós podemos. Quais de nós podem, quais de nós podemos. Quais de vós
quais podem, vós podeis. Quais e vós podem, quais e vós podeis. Cuidado com isso. 40% do eleitorado faltou, 40% do eleitorado faltaram. Essa é uma velha discussão e a gente sabe muito bem que língua é uso. A gente se orienta pelo uso, no caso, uso culto. Se pegarmos os textos clássicos, não veremos esse tipo de coisa. Não há poucos registros, ou quase nada, né, nenhum registro de expressões como essas nos textos literários clássicos. Se pegarmos o texto da imprensa, veremos que isso aparece de umas décadas para cá, de quando a imprensa começou a falar de estatística, os cadernos de economia e tal. Aí aparecem aquelas expressões 40% da produção brasileira e por aí vai. O que se deduz pelo uso, e é o que está na maior parte das gramáticas, dos guias de uso, o que se deduz é que o verbo tende a concordar com o especificador da expressão percentual. Ou seja, 40% do eleitorado compareceu, 40% do eleitorado faltou. Ou seja, o verbo concorda com o especificador do percentual. Não faltam registros, embora sejam poucos, embora não sejam predominantes, mas não faltam registros da concordância do verbo com o número. 40% do eleitorado compareceram, 40% do eleitorado faltaram. O problema é que quando a gente chega a certos casos, né, por exemplo, 1% das mulheres, se eu for concordar com o número 1%, eu vou dizer o quê? 1% das mulheres ficou grávido? É esquisito. Né? 2% das mulheres ficaram grávidos, vou concordar com o número, é esquisito. Né? Então, conversa vai, conversa vem, é predominante a opção pela concordância com o especificador da porcentagem. 40% do eleitorado compareceu, 40% do eleitorado faltou. 1% dos eleitores compareceram, 1% dos eleitores faltaram, 1% das mulheres ficaram grávidas. Quando o percentual é determinado por um pronome, esses, por exemplo, esses 40% da frota, não é? 40% da frota circulou. Esses 40% da frota circularam. Não é? Aí, obrigatoriamente, eu coloquei um determinante, esses 40%, os 40%, aí eu vou ter a concordância necessariamente feita no plural. Quando o verbo vem na frente, né, compareceram 40% do eleitorado. A tendência é o verbo concordar com o número, porque o número está mais perto, está mais próximo. Essa é a tendência que se verifica, essa é a tendência que se observa na concordância quando se emprega sujeito formado por número percentual. Não foi eu que fiz, não foi eu que fiz. Eu acho que você já ouviu isso, talvez tenha dito isso já, não fui eu que fiz, às vezes até não foi nós que fizemos e tal. As pessoas no dia a dia usam esse verbo, o verbo ser, né, do começo, lá do aquele que vem depois do não, usam de forma fixa, né, não foi. Talvez pensando num, né, quem foi, né, uma concordância com quem foi, não fui eu, não foi ele, não foi nós e tal. Mas isso, no padrão culto da língua, isso está errado. Por quê? Porque o verbo ser, nesse caso, precisa concordar com o seu sujeito. Não fui eu não fui eu, não fomos nós, não foram eles. Então, cuidado com essa concordância. O verbo ser, nesse caso, concorda com o sujeito, haja o não, ou com o não ou sem o não. Né? Então, não fui eu que, não fomos nós que, fomos nós que. E o verbo que vem depois vai concordar com o pronome que vem antes. Eu me refiro ao que, né? Ou seja, não fui eu que fiz, não fomos nós que fizemos. Ou seja,
Esse verbo que vem depois do que vai concordar com o pronome que vem antes do que. Não fomos nós que fizemos. Não fomos nós que fizemos. No fundo, os dois verbos concordam com o pronome nós, né? Não fomos nós que fizemos, não foram eles que fizeram, não foram eles que sujaram a parede, não fomos nós que sujamos a parede, não fui eu que sujei a parede. Cuidado com isso, porque há uma diferença significativa entre o processo que se vê na língua do dia a dia e o processo que se vê na língua formal, no padrão formal da língua. Bem, agora eu vou falar do quem, do pronome quem, da concordância quando se usa o quem em expressões parecidas com as que acabamos de ver. Eu disse não fui eu que, agora eu vou trocar esse que por quem. Não fui eu quem, né? Vou me lembrar de uma expressão que todo mundo usa, né? Hoje quem paga sou eu, né? Hoje quem paga sou eu, hoje sou eu quem paga. Quando a gente diz essa expressão na primeira ordem, hoje quem paga sou eu, tudo bem, ninguém estranha, ninguém acha nada esquisito. Hoje quem paga sou eu. Se a gente mudar a ordem, hoje sou eu quem paga, muita gente já... Opa, isso é possível? Sim, é a mesma coisa. Hoje quem paga sou eu, hoje sou eu quem paga. Então, sou eu quem paga, sou concorda com eu e paga concorda com quem. Note que normalmente a gente usa o verbo na terceira pessoa do singular quando emprega o pronome quem, né? Quem paga a conta? Quem suja as paredes? Quem faz o trabalho? Quem sabe a verdade? Né? A gente põe o verbo na terceira do singular quando usa o pronome quem. Então, quem paga sou eu quem paga. Quem paga somos nós quem paga. Quem limpa somos nós quem limpa. Perfeitamente correto, somos nós quem limpa, limpa concorda com quem, somos concorda com nós, somos nós quem limpa. Aí você vai dizer, mas eu já li em algum lugar, somos nós quem limpamos, somos nós quem fazemos, somos nós quem pagamos. Sim, em textos literários isso é comum sim. Por quê? Porque o escritor com isso quer enfatizar, quando ele diz hoje somos nós quem pagamos, né? Ele, com a forma pagamos, faz questão de enfatizar o verdadeiro agente nós. Né? Isso é um recurso estilístico perfeitamente possível. Em texto formal, frio, a tendência é que não se adote esse procedimento, que é correto. Somos nós quem pagamos. A tendência é que se adote o outro padrão mais frio, mais neutro, somos nós quem paga, paga concordando com quem e somos concordando com nós. Somos nós quem paga, somos nós quem pagamos, somos nós que pagamos. Fomos nós que sujamos, fomos nós quem sujou, fomos nós quem sujamos. Lembro que a terceira opção, fomos nós quem sujamos, é uma opção estilística. Usa-se o verbo, no caso, sujamos, em concordância com nós para enfatizar o verdadeiro agente do processo. É um recurso estilístico. Formalmente, fomos nós quem sujou, perfeitamente possível, sujou concorda com quem, somos ou fomos concordando com nós. Fomos nós quem sujou, fomos nós quem sujamos, fomos nós que sujamos. É isso. Ele é um dos jogadores que mais treina, ou ele é um dos jogadores que mais treinam? Bem, se você pegar a linguagem oral, a língua do dia a dia, você vai ver que a predominância é do verbo no singular. Ele é um dos que mais treina, ele é um dos jogadores que mais treina. E se você for para o registro escrito, dependendo do registro, é provável que você encontre as duas construções com predominância para a segunda, com predominância da segunda, né? Ele é um dos jogadores que mais treina. O fato é o seguinte, na linguagem formal, sobretudo em texto técnico, em texto frio, recomenda-se o verbo no plural. O Brasil é um dos países que exportam
essa matéria-prima. O Brasil é um dos países que exportam essa matéria-prima. E por que o plural exportam? Porque fica claro que são vários países que exportam. Dos países que exportam, o Brasil é um. Fulano é um dos atores que interpretaram o papel de James Bond no cinema. Fulano é um dos atores que interpretaram. Ora bolas, vários interpretaram, fulano é um dos que interpretaram, desses tantos que interpretaram, fulano é um. Fulano é um dos atores que interpretaram, não é? Na linguagem oral e mesmo em textos literários, nota-se o singular, né? Fulano é um dos que mais grita. O que se explica nesse caso é que o falante, quando opta pelo singular, no fundo, está enfatizando esse indivíduo como se ele fosse, na verdade, o que mais gritasse, ou, de qualquer maneira, mesmo não sendo o que mais grita, ele é absolutamente um que grita muito. É esse o raciocínio que está por trás. Então você vai me perguntar, afinal das contas, o Brasil é um dos países que exporta ou um dos países que exportam essa matéria-prima? Eu diria a você que se você escrever um texto formal, vá para o plural. Isso deixa muito claro que vários exportam, que vários interpretaram e que fulano é um só. Se a linguagem não for rigorosamente formal, se o texto não for técnico, não for um texto científico, um texto em que se requer esse tipo de precisão, aí o critério muda. Vai valer aquilo que se quer enfatizar. Se você acha que deve enfatizar, ela é uma das mulheres que mais encanta a plateia, com isso você enfatiza ela, né? Ela, o sujeito, ela é uma das mulheres que mais encanta a plateia. Se você disser ela é uma das mulheres que mais encantam a plateia, você deixa claro que várias mulheres encantam e que ela é uma dessas que encantam. Você não enfatiza o sujeito ela, você deixa a coisa distribuída de acordo com aquilo que efetivamente ocorre. Em linguagem formal, fique com o plural. Uma pedra no caminho de quem trata de concordância. Os gloriosos verbos haver, fazer e ser. Especificamente o verbo haver, que é um chato de galochas. E a gente vai tentar tornar esse verbo haver menos complicado do que ele é ou do que ele parece ser. Pois é, acho que você já viu uma tabuleta qualquer, num lugar qualquer, há vagas ou não há vagas. Deve ter visto isso já, né? Há vagas, não há vagas. Há, do verbo haver, com H e acento agudo no A, né? Há vagas. Temos aí o verbo haver usado com o sentido de existir, né? Não há vagas significa não existem vagas. Há vagas significa existem vagas. Note, eu disse existem vagas. Eu disse há vagas, não disse hão vagas. Hão é a terceira pessoa do plural, do presente, do indicativo, do verbo haver. Não é? Eu hei, tu has, ele há, nós havemos, vós haveis, eles hão. O verbo haver, usado com o sentido de existir, apresenta essa particularidade. Ele, verbo haver, não sai do singular, qualquer que seja o tempo de sua flexão presente, pretérito, futuro. Então, há vagas, não há vagas. Existem vagas, não existem vagas. O verbo existir, que é sinônimo de haver, não tem nada com a história. Acontece a mesma coisa quando o verbo haver é sinônimo de acontecer, ocorrer, ou seja, o verbo haver não sairá do singular nesses casos. Há muitos acidentes naquela esquina. Há muitos acidentes. Ocorrem, acontecem muitos acidentes naquela esquina, ou seja, o verbo acontecer, o verbo ocorrer, tem plural, normal, esses verbos concordam com o sujeito, acontecem muitos acidentes, sujeito muitos acidentes, ocorrem muitos acidentes, sujeito muitos acidentes, ocorrem, acontecem muitos acidentes naquela esquina, mas se eu trocar os verbos ocorrer, acontecer por haver, acabou a história. Há
Há muitos acidentes naquela esquina, verbo haver no singular. E eu disse e repito, isso não depende do tempo em que o verbo haver está flexionado, ou seja, havia muitos acidentes naquela esquina, ocorriam, aconteciam muitos acidentes naquela esquina, não é? Há muitas pessoas na sala, havia muitas pessoas na sala. As pessoas aí gostam de colocar o verbo haver no plural, houveram muitos acidentes naquela esquina, não houveram acidentes naquela esquina, houve acidentes naquela esquina. O verbo haver não sai do singular quando ele, verbo haver, é usado como sinônimo de existir, de ocorrer, de acontecer. Quem não sai do singular é o verbo haver. Existir, ocorrer, acontecer, tem plural, singular, plural, normais, são verbos iguais à maioria dos verbos, certo? Muito bem, vamos agora para as locuções verbais. Deve haver muitas pessoas na sala. Devem existir muitos interessados na vaga. Devem existir, deve haver. Por que deve haver, porque devem existir. Locução verbal, 2 verbos, verbo auxiliar, verbo principal. Quem manda na brincadeira é o verbo principal. Então, deve haver, o chefe é o verbo haver, usado com o sentido de existir. O que acontece? O auxiliar faz o que o chefe faria se estivesse sozinho. O que é que o verbo haver faria se estivesse sozinho? Ficaria no singular. Não é? Há muitas pessoas interessadas. Deve haver muitas pessoas interessadas. Não é? Existir, o que faria o verbo existir se estivesse sozinho? Faria a flexão de acordo com o sujeito. Então, devem existir muitos interessados. Deve haver, devem existir muitos interessados. A mesma coisa se eu usar o verbo acontecer, o verbo ocorrer. Então, pode haver muitos acidentes naquela esquina, pode haver, vai haver muitos acidentes naquela esquina, podem ocorrer, podem acontecer, vão ocorrer, vão acontecer muitos acidentes naquela esquina. Lembre-se, o verbo haver também fica no singular quando indica ideia de tempo transcorrido. Há 2 meses, não vou lá. Havia 2 meses que eu não via sua prima. Havia 2 meses que eu não via sua prima. E isso vale para o verbo fazer. Fazia 2 meses que eu não via sua prima. Faz 2 meses que eu não vejo sua prima. Deve fazer 2 meses que eu não vejo sua prima. Tudo bem? Ficou claro? Então, verbo haver, usado como sinônimo de existir, como sinônimo de ocorrer, como sinônimo de acontecer, verbo haver no singular, os sinônimos, flexão normal. Em locução verbal, o auxiliar do verbo haver vai ficar no singular, se ele, verbo haver, significar ocorrer, existir, acontecer, o auxiliar fica no singular ou no plural, de acordo com o verbo existir, de acordo com o verbo ocorrer, de acordo com o verbo acontecer. E uma última coisinha, se você for para um bom dicionário procurar lá o verbo haver, você vai ver que ele tem muitos e muitos significados. E aí você vai ver, por exemplo, que o verbo haver significa sair-se, comportar-se. O aluno se ouve muito bem na prova. O aluno se saiu muito bem na prova, o aluno se comportou muito bem na prova. Plural disso, os alunos se houveram muito bem na prova. Aí o verbo haver não é sinônimo de existir, de ocorrer, de acontecer, ele se torna um verbo absolutamente comum, igual aos outros, tem singular, tem plural. Se você já se inscreveu para fazer um concurso público, né, e se leu o edital ali, o programa de português, deve ter visto que o verbo ser é um capítulo próprio. Aliás, o verbo haver também. O verbo haver, o verbo ser, né? Esses verbos são danados, são realmente danados. O verbo ser é um caso à parte. Nas gramáticas ele costuma aparecer destacado no capítulo de concordância. Concordância especial do verbo ser, é esse o nome que normalmente aparece. E por que concordância especial do verbo ser? Porque com ele as coisas são diferentes, né? Se eu disser para você o professor, se eu disser para você que a frase vai ter como sujeito o professor, você vai dizer o professor pode, o professor faz,
faz, o professor quer, o professor veio, o professor faltou, o professor entendeu, o professor explicou. Mas quando o verbo é ser, pode acontecer o professor é, claro que pode, mas pode acontecer o professor sou, né? O professor sou eu, né? Então o que acontece? O verbo não concorda com o professor, concorda com o eu, que vem depois, concorda com o predicativo e não com o sujeito. Então, o verbo ser é um caso à parte, é um caso realmente à parte. A cama são umas palhas. A cama são umas palhas. Eu tenho aí o verbo ser ligando cama, que é o sujeito. Cama é o sujeito. E palhas, que é o predicativo. Não é? E aí, cama é coisa, palhas, coisa. Quando eu digo coisa, eu quero dizer não é gente, não é ser humano. Né? Então, o verbo ser está ligando coisa com coisa, coisa singular com coisa plural. Prevalece o plural. A cama são umas palhas. Não é? A vida são surpresas. A vida são surpresas. Poderemos encontrar nos vários registros literários alguns exemplos em que o verbo foi empregado no singular nesse caso. A vida é surpresas. Podemos encontrar, sim. E aí o que a gente diz? A gente diz que, nesse caso, o autor preferiu enfatizar o sujeito, a vida, e não o predicativo. Mas se fizermos a conta, a estatística, veremos que em 99,9% dos casos, quando o verbo ser liga coisa e coisa, se uma das coisas estiver no plural, ele, verbo ser, será conjugado no plural. Mas, se o sujeito for ser humano, claro, aí o verbo vai concordar com o ser humano. Por exemplo, né? Pedrinho era as alegrias da família. Pedrinho era as alegrias e não Pedrinho eram as alegrias. A concordância é feita com o ser humano, né? Pedrinho, e não alegrias, que embora seja plural, é nome, não é nome próprio, não é nome de pessoa. O professor sou eu. O que acontece? Nós temos aí professor, que é gente, eu, gente, né? Duas palavras que representam pessoas, seres humanos, mas uma delas é pronome pessoal, eu, e aí prevalece o pronome pessoal. O professor sou eu, os professores somos nós. Perfeitamente possível, né? Um caso delicado, muito delicado, quando o verbo ser indica a noção de quantidade. Frases em que aparece a palavra muito, a palavra pouco, né? A palavra muito sozinha ou modificando um outro termo, a palavra pouco sozinha ou modificando um outro termo. 5 dias. 5 dias é muito, 5 dias são muito. Como é que fica isso? Aí, cuidado, quando o verbo ser é usado em expressões em que se indica uma noção de quantidade, a concordância é feita no singular. 5 dias é muito ou 5 dias é muito tempo. Por exemplo, eu posso usar só a palavra muito ou a palavra muito modificando uma outra, no caso, o tempo. 5 dias é muito tempo, 5 horas é pouco tempo. 5 horas é pouco. R$1.000 é muito. R$1.000 é pouco. R$1.000 é muito dinheiro. R$1.000 é pouco dinheiro. Cuidado com isso. Nesse tipo de frase, a concordância será feita, então, no singular. Outra coisa, distância. De São Paulo a Campinas são, de São Paulo a Campinas, são X quilômetros. Né? E não de São Paulo a Campinas é X quilômetros. De São Paulo a Campinas são. Horário, que horas são? Aí eu vou dizer são ou é, dependendo da primeira coisa que vier. É meio-dia, são 15 para o meio-dia. É meio-dia e 15. É 1h15, são 15 para a 1. Ou seja, nesse caso, o verbo ser vai concordar com o termo imediatamente próximo, posterior, seguinte, não é? Meio-dia singular, meia-noite é singular, 15 minutos, plural, então são 15 para as 2, são 2h15, é 1h15, são 5 para o meio-dia, é meio-dia e 5. É meio-dia. É meio-dia e 49, não são meio-dia e 49, é meio-dia e 49, mas são 11 para 1. São 11 para 1, é meio-dia e 49. E cuidado com aquela expressão
enfática é que. Nós é que sabemos. Essa expressão é fixa. Nós é que sabemos quanto nos custa. Nós é que sabemos. Note que essa expressão é que pode ser eliminada. Nós sabemos, ela é posta a título de ênfase e é fixa. Nós é que sabemos quanto nos custa. Eles é que sabem quanto lhes custa, quanto lhes custou fazer tal coisa. Então, essa expressão enfática é que é fixa. E às vezes ela vem separada. É nessas horas que se vê, é nessas horas que se vê quem de fato é amigo. É nessas horas que. Nessas horas é que se vê, nessas horas é que se vê quem de fato é amigo. Então, nesse caso, a expressão é que, enfática, é fixa. O verbo não vai ser conjugado no plural. É por aí. Chegamos a uma verdadeira pedra no sapato de muita gente, a concordância, a flexão do infinitivo. O que é o infinitivo? Infinitivo impessoal é aquela forma que você procura no dicionário. Você não procura falou, você não procura pediu, você procura pedir, procura falar. Falar, pedir, beber, andar, correr, tergiversar, o verbo no infinitivo impessoal do jeito que ele está no dicionário. Ocorre que em português o infinitivo pode ser pessoal, ou seja, pode ser conjugado, flexionado, de acordo com o seu sujeito. E aí nós temos, né, aquela velha dúvida: quando é que eu uso a forma flexionada, quando é que eu não uso a forma flexionada? Eu diria a você que, essencialmente, assim, os casos básicos, realmente básicos do emprego do infinitivo, podem se resumir a dois: infinitivo com sujeito igual ao do verbo anterior, infinitivo com sujeito diferente do sujeito do verbo anterior, do outro verbo que compõe, né, o período, compõe a frase toda. Então, vamos lá. Eles foram a Brasília para conversar. Eles foram a Brasília para conversarem. Vamos lá, temos duas orações. Eles foram a Brasília. Certo? Sujeito eles. Os deputados foram a Brasília, os empresários foram a Brasília, os jogadores foram a Brasília, os professores foram a Brasília. Sujeito os professores, os empresários, os jogadores, os jornalistas, seja lá quem for. Certo? Foram a Brasília para conversar, para conversarem. Quem é que vai conversar? Quem é que foi lá para conversar? O sujeito de conversar, né, é o mesmo sujeito do verbo anterior. E aí o que acontece? Quando o sujeito do infinitivo é igual ao sujeito da oração anterior, da oração principal, a concordância é opcional, a flexão é opcional. Os jornalistas foram a Brasília para conversar com o ministro, os jornalistas foram a Brasília para conversarem com o ministro. As duas possibilidades são absolutamente corretas. Aí você vai dizer para mim, então tanto faz? Não, não tanto faz, depende. Depende do que se quer enfatizar. Se eu disser os jornalistas foram a Brasília para conversar com o ministro, não flexionando, ou seja, para conversar, eu vou, com essa forma, com essa opção, eu vou enfatizar o processo verbal em si, o processo de conversar. Se eu disser os jornalistas foram a Brasília para conversarem com o presidente ou com o ministro, com a flexão, com a forma flexionada, conversarem, eu vou enfatizar quem foi lá para conversar, ou seja, os jornalistas. Vamos trocar de sujeito. Nós fomos a Brasília para conversar com o ministro. Nós fomos a Brasília para conversarmos com o ministro. As duas são possíveis. Nós fomos a Brasília para conversar, ênfase para o processo. O que fomos fazer lá? Conversar. ênfase sobre isso. Fomos a Brasília para conversarmos com o ministro, ênfase sobre o processo e, sobretudo, ênfase em relação ao agente, nós. Aí você vai me perguntar, o que é mais comum? No texto frio, no texto jornalístico, no texto informativo, no texto técnico, né? Nesse tipo de texto, 99-1 para a forma não flexionada. Fomos a Brasília para conversar. Os jornalistas foram a Brasília para conversar.
Em literatura é outra história. Em literatura depende daquilo que o escritor quer colocar em ênfase, né? Se ele quiser colocar em ênfase, né, o executor do processo e não o processo, ele vai flexionar o verbo e ninguém tem nada com isso. Em suma, depende daquilo que você quer enfatizar, mas saiba que na linguagem formal, quando o sujeito infinitivo é igual ao sujeito do outro verbo, é super comum, é infinitamente mais comum que o verbo não seja flexionado, né? Os deputados foram a Washington para conversar com Obama. Os deputados foram a Washington para tentar convencer Obama a sei lá o quê, certo? Sujeito diferente. O sujeito infinitivo, né, é diferente, agora vai mudar, hein? O sujeito infinitivo é diferente do sujeito do outro verbo, né? Então vamos lá. O presidente fez o possível para os deputados. E agora? O presidente fez o possível para os empresários aceitar a proposta ou aceitarem a proposta. Agora não há escolha. O sujeito do infinitivo é próprio, autônomo, diferente do sujeito do outro verbo. E agora a flexão é obrigatória. O presidente fez o possível para os empresários aceitarem a proposta. Não há escolha, né? Ele fez o possível para nós aceitarmos a proposta. Não é possível dizer ele fez o possível para nós aceitar a proposta. Isso não dá. O próprio ouvido denuncia, né, e diz, esse negócio não está bom não, né? Não está bom, de jeito nenhum, né? Cuidado com uma situação meio capciosa, né? Cabe aos ministros decidir. Cabe aos ministros decidir. É decidir mesmo, não é decidirem. E por que é decidir? Porque nós temos uma ordem tal que faz o falante ficar confuso. Ele vê aí, cabe aos ministros decidir, ele vê ministros ao lado de decidir e não quer fazer a concordância, porque decidir cabe aos ministros. O ato de decidir cabe aos ministros. Ministros aí não é sujeito de decidir. Ministros aí é complemento do verbo caber, preposição a, cabe aos ministros, cabe a eles. Ministros aí é objeto indireto do verbo caber e esse verbo decidir forma uma oração sozinho, ele decidir, que funciona como sujeito do verbo caber. A decisão cabe aos ministros, decidir cabe aos ministros. O ato de decidir cabe aos ministros decidir. Cuidado com isso. Muita gente cai nessa e faz a concordância, faz a flexão indevidamente. Bom, outro caso. O infinitivo é regido por preposição. Foram obrigados a. Preposição a, né? Foram impedidos de. Foram punidos por, né? Então, preposição a, preposição de, preposição por. O que acontece? Deixe o infinitivo quietinho. Foram punidos por sujar a parede. Foram impedidos de entrar. Foram obrigados a sair. Não é? Então, infinitivo que funciona como complemento de um termo anterior, infinitivo regido de preposição, deixe o infinitivo quietinho lá, sem flexão, você vai ver que é assim que acontece no padrão formal da língua. Na língua literária, nos textos literários, você vai ver sim, foram obrigados a ficarem, você vai encontrar um caso desses, vai encontrar sim, e aí o escritor quis colocar ficarem para enfatizar o verdadeiro agente, eles foram obrigados a ficarem e tal. Isso é perfeitamente possível nesse tipo de linguagem. Na linguagem fria, literária, técnica, formal, no texto informativo, no texto científico, você vai ver que o infinitivo, nesses casos, não é flexionado. Um detalhe importante, às vezes a gente põe no meio da locução verbal. O que é uma locução verbal mesmo? 2 verbos, né? Queiram comparecer, queiram fazer, queiram levantar-se, por aí vai. Às vezes a gente põe
no meio da locução, uma expressãozinha, queiram por gentileza, e aí essa distância já faz muita gente perder noção de que há uma flexão ali em queiram e muita gente acaba flexionando também o infinitivo, queiram por gentileza comparecerem, essa flexão é desnecessária, é ruim, não é preciso fazer não. Então, queiram por gentileza comparecer. Quando eu uso locução verbal, eu flexiono o primeiro verbo, né? E não flexiono o infinitivo. Né? Então, nós precisamos estudar, queiram, por gentileza, comparecer. Cuidado, porque a gente põe uma coisinha no meio e fica com vontade de retomar, é até explicável, mas, em se tratando de língua padrão, de língua culta, não se deve fazer a flexão do infinitivo nesses casos. Há outros casos sobre o infinitivo, a flexão do infinitivo é uma coisa realmente bem extensa e tal, o estudo disso é bem extenso, e eu recomendo a você que vá para o livro, que leia tudo lá, porque há ainda outros casos importantes relativos a esse capítulo da nossa língua, a flexão do infinitivo. Bem, agora nós vamos tratar de alguns casos de concordância nominal. Falamos até agora de concordância verbal, a concordância do verbo com o sujeito. Concordância nominal, concordância entre nomes. E quando se fala em nome em gramática, pensa-se no quê? No substantivo, que é nome, né? E nos seus amiguinhos, nos seus parentes, nos seus filhinhos, né? As palavras que têm relação direta com o substantivo, que podem modificar o substantivo. Então, quando se fala de concordância nominal, fala-se essencialmente da concordância entre o substantivo e uma palavra que modifica ou que modifique esse substantivo. Essencialmente, concordância entre o substantivo e o adjetivo. Também entre o substantivo e o pronome e tal, mas essencialmente, quando se fala de concordância nominal, o grosso da conversa é sobre a concordância do adjetivo com o substantivo. E aí, é claro, caso básico, substantivo e adjetivo concordam. Então, azeitonas pretas, não é? Azeitonas pretas, sapatos pretos, não é? Isso é mais do que básico, todo mundo sabe. A coisa começa a se complicar quando a gente tem dois substantivos e um adjetivo, né? A coisa já começa a se complicar. Então, se eu disser para você, por exemplo, ele age com calma e rigor, eu poderia parar a frase aí. Poderia dizer, ele age com calma e rigor, ponto. Né? Ou seja, ele age calmamente e age rigorosamente. Quando ele age, ele manifesta calma e manifesta rigor. Mas eu quero qualificar, quero adjetivar, quero colocar um adjetivo. A gente quer dizer que a calma é britânica e que o rigor é britânico. Para não repetir, age com calma britânica e rigor britânico, para não repetir o adjetivo, a gente usa o adjetivo uma vez só, mas como? No plural. Porque calma e rigor, 1 mais 1, 2, plural. O problema é que calma é palavra feminina e rigor é palavra masculina. E aí predomina o masculino, calma e rigor britânicos. Calma e rigor britânicos ou rigor e calma britânicos. Ele age com calma e rigor britânicos, ele age com rigor e calma britânicos. Outra opção, fazer a concordância só com o substantivo mais próximo. Ele age com calma e rigor britânico, ele age com rigor e calma britânica. Certo? Só que aí não há mais a mesma clareza que há na concordância feita no plural. Quando eu digo ele age com calma e rigor e calma britânicos, não há dúvida, a calma é britânica e o rigor é britânico. Quando eu digo ele age com calma e rigor britânico, ou ele age com rigor e calma britânica, a concordância é correta, mas a mensagem não é clara. Por quê? Porque calma e rigor britânico ou rigor e calma britânica, eu não sei se tudo é britânico ou se só o último é britânico. Nesses casos, se você quiser que efetivamente os dois substantivos sejam qualificados, opte pelo plural. Se você quiser que só um seja qualificado, inverta a ordem. Ele age com calma britânica e rigor,
Ele age com rigor britânico e calma. Pronto. Com isso você deixa claro que só um é britânico ou que os dois são britânicos. Tudo bem? Isso vale para o adjetivo que se refere a dois ou mais substantivos e vem depois, né? Depois dos substantivos. Quando o adjetivo vem na frente, normalmente a concordância é feita com o mais próximo, né? Que belas pernas e boca ela tem. Que bela boca e pernas ela tem. Não se dirá que belas boca e pernas ela tem, né? Não se dirá que belos nariz e pernas ela tem. Não. Dir-se-á que belo nariz e pernas ela tem, que belas pernas e nariz ela tem. Adjetivo anteposto, concordância feita normalmente com o mais próximo. Bom, aí vem os detalhes. E os detalhes, você tem lá algumas particularidades. Vá lá para o livro, por favor, leia tudo que está escrito ali em relação a essa questão e você vai aprender um pouquinho mais. Você gosta de cinema? Eu gosto. Eu gosto muito do cinema brasileiro e gosto muito do cinema italiano. Pois bem, eu não quero repetir essa coisa toda. Quero dizer da forma mais condensada possível. Vou usar, por exemplo, o verbo apreciar e vou usar a palavra cinema uma vez só. Eu aprecio o cinema brasileiro e o italiano. Eu aprecio os cinemas brasileiro e italiano. Como é que fica isso? Pois é, chegou a hora então de falar sobre a presença de dois adjetivos em relação a um substantivo. Falamos já do contrário, né? Falamos de dois substantivos e um adjetivo. Agora o contrário, dois adjetivos e um substantivo, né? Então, eu deixei uma pergunta para você. Eu aprecio o cinema brasileiro e o italiano, aprecio os cinemas brasileiro e italiano. E aí? Você chegou a que conclusão? Você chegou à conclusão de que as duas formas são perfeitamente possíveis. Quando eu digo aprecio o cinema brasileiro e o italiano, deixo subentendida a palavra cinema, aprecio o cinema brasileiro e o cinema italiano, só não repito a palavra cinema. Quando eu digo aprecio os cinemas, né, eu já pluralizei o substantivo, mas é um cinema A e um cinema B. Aí o adjetivo vai ficar no singular, ou melhor, os adjetivos vão ficar no singular, os cinemas brasileiro e italiano. Esse tipo de construção é muito comum quando se fala do encontro de chefes de Estado, de chefes de governo. Então, o presidente uruguaio e o chileno se encontraram ontem em tal lugar. O presidente uruguaio e o chileno se encontraram ontem em tal lugar. Os presidentes uruguaio e chileno se encontraram em tal lugar, não é? Então, aí, de novo, a mesma história. Ou eu ponho o substantivo no singular, com artigo no singular, o presidente, ponho o adjetivo seguinte, no singular, repito o artigo lá, o presidente uruguaio e o chileno, ou eu ponho o substantivo no plural, os presidentes, e os dois adjetivos no singular, os presidentes uruguaio e chileno. Esse é o procedimento, tanto faz, você escolhe, você faz da maneira que achar mais interessante, tanto faz, você que escolhe, você que decide. Bem, agora eu quero trocar duas palavrinhas sobre numerais, os numerais ligados a um substantivo. Imagine o seguinte, você trabalha num edifício comercial, um edifício alto, muitos andares, e dois dos andares serão interditados temporariamente para uma reforma, né? O 7º e o 8º andar, ou o 7º e o 8º andares serão fechados, serão interditados por X tempo para uma reforma. As duas construções existem, as duas construções têm registro, você pode optar por uma ou por outra, é indiferente. O 7º e o 8º andar, o 7º e o 8º andares. As duas construções são possíveis. Isso a gente vê muito em nome de escola, escola de primeiro e segundo grau, primeiro e segundo graus, né? Então eu tenho dois numerais ordinais,
não é? Primeiro, segundo, sétimo, oitavo, e aí eu tenho o substantivo flexionado no plural ou posto no singular. As duas construções são absolutamente possíveis. Bem, agora vamos ver alguns casos de concordância nominal, palavrinhas chatinhas, aquelas que deixam muita gente em dúvida. Vamos começar pela palavra mesmo. Imagine o seguinte: mãe e filha pequena, estão no restaurante, chegou a comida, o garçom quer servir, a mãe diz: não, nós mesmas nos servimos, nós mesmas. Não é? Nós mesmas nos servimos e não nós mesmo nos servimos. Tudo bem? Se fosse a mãe e o filho, né? Ou se fosse o pai, ou seja, se houvesse um elemento masculino ali na história, a pessoa que viesse a falar diria: nós mesmos nos servimos. Predomina o masculino se houver pelo menos um elemento masculino. Tudo bem? Então, nós mesmas nos servimos, nós mesmos nos servimos. Elas mesmas fizeram o trabalho, eles mesmos resolveram o problema. É bom lembrar que a palavra mesmo pode ter o sentido de realmente, e aí ela não varia. Elas fizeram mesmo isso? Elas fizeram realmente isso? Aí é outra história, é outro caso, muda tudo, e aí você não vai flexionar a palavra mesmo. Vamos passar agora para o agradecimento em português. Obrigado, obrigada. Existe uma lenda que não deve ser levada a sério. Qual é a lenda? Muita gente acredita nessa lenda. A forma obrigado, obrigada, a escolha depende da pessoa a quem se faz o agradecimento. Apague isso da sua memória. A escolha da forma obrigado ou da forma obrigada depende de quem faz o agradecimento e não de quem recebe. Ou seja, um homem vai dizer obrigado a quem quer que seja e uma mulher vai dizer obrigada a quem quer que seja. Então, eu agradeço dizendo obrigado a quem quer que seja, a um homem, a uma mulher, a 30 mil mulheres, a 30 mil homens, eu vou dizer obrigado. E uma mulher vai dizer obrigada a quem quer que seja. A mulher vai dizer obrigada. Há situações particulares que merecem comentário. Se um homem agradece em nome de um grupo, se ele usa a primeira do plural, porque nós isso, nós aquilo outro, e agora só nos resta dizer obrigados, porque nós estamos obrigados, nos sentimos obrigados a retribuir o favor que nos fizeram, a retribuir, em suma, seja lá o que for, aquilo que nos fizeram. E a mulher, se agradecer, imagine uma equipe de vôlei, de basquete, de futebol, uma equipe feminina, a capitã fala em nome dos jogadores e ela usa a primeira pessoa do plural, porque nós isso, nós aquilo, nós nos sentimos orgulhosas, nós somos muito esforçadas, nós isso, nós aquilo, e agora só nos resta dizer obrigadas, muito obrigadas. Nós estamos obrigadas, nós nos sentimos obrigadas a retribuir o que nos deram, o que nos ofereceram e por aí vai. Ficou claro? Outro caso, a palavra anexo. Normalmente, naquelas mensagens, naqueles e-mails, naqueles comunicados que correm na linguagem comercial e tal, normalmente há dois erros. O verbo seguir, que aparece muitas vezes, e o adjetivo anexo. É muito comum a gente encontrar a seguinte mensagem: segue anexo às faturas, segue anexo às datas, segue anexo às notas fiscais. Dois erros: erro de concordância verbal, erro de concordância nominal, porque as faturas seguem anexas, portanto, seguem anexas às faturas, seguem anexas às notas fiscais, seguem anexas as fotos, seguem anexos os comprovantes, seguem anexos os documentos. Tudo bem? Agora, se você puser a preposição em anexo, aí adeus. A expressão em anexo não sofrerá alteração. Ou seja, seguem em anexo as notas fiscais, seguem em anexo os comprovantes. Kit, o adjetivo kit, estar kit, estar kites. Uma pessoa está quitada.
quite. Eu estou quite. Eu não estou quites, coisíssima nenhuma. Eu estou quite. Você está quite. Nós estamos quites. Eles estão quites. Tudo bem? Então, uma pessoa só, quite. Ele não está quite com a justiça eleitoral. Ele não está quite com o serviço militar. Né? Ele está ou não está quite. Nós estamos quites. Eles estão quites. O caso da palavra meio, na língua do dia a dia, é muito comum, e até em registros literários clássicos, é comum a flexão de meio em frases como ela está meia cansada, ela está meia nervosa, e por aí vai. Está meia tensa, está meia esgotada, e por aí vai. No português formal moderno, age-se com meio, nesse caso, quando modificam um adjetivo, né? Age-se como se age com a palavra muito. Ela está muito cansada, está meio cansada. Está muito nervosa, está meio nervosa. Né? Elas estão muito cansadas, elas estão meio cansadas, elas estão muito nervosas, elas estão meio nervosas. Quando a palavra meio modificar um substantivo, aí sim haverá flexão. Meia hora, 2:30, meio-dia e meia. Meio-dia e meia significa meio-dia e meia hora. A que horas vai começar o jogo? Às 4:30, ao meio-dia e meia. Eu pedi meia porção. Eu pedi meia porção. Pedi 2 meias porções. 2 meias porções. Bastante. Bastante tem plural? Tem plural. Ao pé da letra, bastante significa que basta. Não há dinheiro bastante. Não há livros bastantes. Não há livros suficientes. Então, bastantes pode ser sinônimo de suficientes. Não há livros bastantes, não há livros suficientes. E bastantes pode ser sinônimo de muitos ou muitas. Havia muitas pessoas na sala, havia bastantes pessoas na sala. As pessoas, em geral, não aceitam o plural de bastante nesse caso. Quando bastantes quer dizer muitos ou muitas, as pessoas acham isso esquisito. Né? Se você achar esquisito, se você não gostar, se isso deixar você assim meio, né, inquieto, mas será que é isso mesmo? Troque, diga que havia muitas pessoas, que havia muitos alunos, mas se quiser usar bastante, vai ter que pôr no plural. Havia muitos alunos, havia bastantes alunos. É claro que se os alunos estavam muito ansiosos, eles estavam bastante ansiosos. Não vá exagerar na flexão de bastante. Imagine o seguinte, um dia de calor, muito calor. Alguém vem e oferece a você um prato de sopa, aquela sopa fumegante, pegando fogo. O que é que você vai dizer? Sopa no calor? Sopa é bom no frio. Sopa é bom. Sopa é palavra feminina, mas nós não dizemos sopa é boa no frio. Dizemos sopa é bom. Tomamos sopa no sentido genérico, não determinado. Note que não há nenhuma palavra determinando a palavra sopa. Eu não disse a sopa, eu não disse esta sopa, eu não disse sua sopa, eu não disse aquela sopa, porque se eu dissesse a sopa, esta sopa, sua sopa, aquela sopa, é boa. A sopa é boa, esta sopa é boa, nossa sopa é boa, aquela sopa é boa. Mas sopa é bom. É bom sopa no frio. É boa a sopa. Pronto, é a mesma coisa. É bom, é preciso, é necessário, é proibido. Não é? Então, é necessário calma, assim como é bom sopa. Faça o paralelo, é a mesma coisa. É bom sopa, é necessário calma. É necessária a calma. Calma é necessário, a calma é necessária. Tudo bem? Então, isso vale para todos esses processos. É proibido entrada, é proibida a entrada. Tudo certo? Vá por aí, faça o paralelo que você chega lá tranquilamente. E se não houver verbo? Né? Entrada proibida, claro. Entrada proibida. Aí, obviamente, a concordância é feita ao adjetivo com substantivo, entrada proibida. A entrada é proibida, é proibido entrada. Entrada é proibido. A entrada é proibida. É por aí.
Tome cuidado com 3 palavrinhas: mil, milhar, milhão. Mil, milhar, milhão. E o que acontece? Vamos lá. 2.000 reais. 2.000 libras. Tudo bem? Gastei 2.000 libras. Gastei 2.000 reais. Tudo bem? Agora, eu não gastei 2 milhões de libras. Eu gastei 2 milhões de libras. Gastei 2 milhares de libras. Então, o que acontece? A palavra mil é neutra. Ela depende do elemento que a modifica antes. 2.000 reais, 2.000 libras. Eu vou ter 2 porque eu tenho reais, 2.000 reais. Eu vou ter 2 porque eu vou ter libras, 2.000 libras, né? 2.000 pessoas. Tudo bem? Né? Agora, eu digo 2 milhares de reais, 2 milhões de reais, 2 milhares de libras, 2 milhões de libras. 2 milhões de libras. Eu estou dizendo isso por quê? Porque de vez em quando a gente liga a televisão e diz, né, as várias milhões de doses, não. Né? As milhões de doses, não. Os milhões de doses. Assim como eu digo 2 milhões de libras, não digo 2 milhões de libras, os milhões de doses. Os milhões de doses. A concordância é feita com a palavra milhão, com a palavra milhões, e a palavra milhão é masculina. A mesma coisa acontece com milhar. Esses milhares de doses e não essas milhares de doses. Parece que a língua se encaminha rapidamente para a transformação da palavra milhar e da palavra milhão, transformação dessas palavras em neutras. É cada vez mais comum a gente ouvir, né, essas milhares de doses. É cada vez mais comum. Mas os dicionários ainda não abonam isso, não registram isso, não acolhem isso. Por quê? Porque, teoricamente, nos documentos em que se faz a abordagem, que se faz a triagem, não há ainda esse tipo de forma, de utilização dessa forma. Então, eu digo a você que ainda vale a pena, se você quiser seguir o padrão estritamente formal e se quiser ter apoio dos dicionários, ainda vale a pena usar milhar e milhão como formas masculinas. Os milhares de doses, os milhões de mulheres. Pode parecer estranho, mas é o que encontra abrigo nos dicionários e nas gramáticas. Bem, nós vimos aqui alguns casos de concordância, palavrinhas daquelas chatinhas, há outras, né? Todo poderosa, não é toda poderosa, pseudo, né? Pseudo atriz, não é pseudo atriz, ileso, e vulgo, e alerta, e caro, barato, que é o caso interessante, aquele caso da palavra possível, as mais belas possíveis, ou mais belas possível, ele quer ficar a sós e tal. Vá para o livro. Eu aqui já dei uma super resumida e já dei a você as formas possíveis e tal, mas vá para o livro, confira ali, não deixe de ver todos esses casos que são muito, muito importantes. Para encerrar este volume sobre concordância, tratamos de concordância verbal e nominal, eu vou tratar de um caso que vai pelos dois caminhos, tem a ver com concordância verbal e com concordância nominal. Os pronomes de tratamento, né? Vossa Excelência, Vossa Santidade, Vossa Senhoria. Como fica a concordância com esses pronomes? Então imagine o seguinte, você vai conversar com uma autoridade, com o governador do estado, por exemplo, que é homem, né? E você, para o governador, usa a palavra excelência, a forma Vossa Excelência, né? Você pergunta o quê? Vossa Excelência está cansado ou Vossa Excelência está cansada? A concordância é feita com a palavra excelência ou com o ser que o pronome representa? A concordância é feita com o ser que o pronome representa. Vossa Excelência está cansado. Claro, se eu me referisse a uma mulher, se eu conversasse com uma governadora e não com um governador, aí eu perguntaria, Vossa Excelência está cansada? Então, a concordância nominal, o adjetivo, a concordância é feita com o ser representado e não com o pronome de tratamento. Em termos de concordância verbal, eu lembro que o verbo fica na terceira pessoa, no singular ou no plural, dependendo da situação. Então, se eu me dirijo, por exemplo, a lá um encontro de governadores e há uma rodinha, naquela rodinha há 3 governadores, todos homens, ou um homem pelo menos, eu vou dizer, Vossas Excelências estão cansados?
e não vossas excelências estais, porque muita gente vê lá vossas, bom, vossas, vós estais, não estais, não estais coisíssima nenhuma. Vossas excelências estão, vossa excelência está. Uma dica infalível. Encontrou lá um pronome de tratamento, Vossa Excelência, Vossa Senhoria, Vossa Santidade, ou Vossas Excelências, Vossas Senhorias. Vossas Santidades não dá, porque Papa é um só, né? Tá? Vossas Magnificências, você sabe que magnificência é o pronome que se usa para o reitor. Se você vai falar com 2 ou mais reitores de universidades, né, você vai usar vossas magnificências. Em suma, você vai usar um pronome de tratamento, qualquer que seja, é simples. Faça de conta que ali está a palavra você, se for singular, ou a palavra vocês, se for plural. Então, vossas excelências, vocês estão. Vossa excelência, você está. Faça a concordância exatamente como faria se houvesse ali a palavra você ou a palavra vocês. Os pronomes também merecem cuidado. Vossa Senhoria sabe que na última carta que lhe enviamos, tentamos convencê-lo a aceitar a proposta X. Vossa Senhoria sabe que na última carta que lhe enviamos, o lhe, terceira pessoa, tentamos convencê-lo a aceitar. Certo? Então, e não, Vossa Senhoria sabe que na última carta que vos enviamos, tentamos convencer-vos, nada disso. Faça de conta que está lá a palavra você. Você sabe que na última carta que lhe enviamos, tentamos convencê-lo. Por que lhe e por que o, que vira lo, isso você aprendeu no volume relativo ao emprego de pronomes e pode também ver no volume relativo à regência. É por aí. Pois é, a conversa sobre concordância é longa, não é? Isso porque eu não falei aqui de todos os casos, pedi a você que voltasse lá para o livro e visse outros casos. E eu torno a pedir, tanto em relação ao que eu não disse, ou seja, os casos que eu não comentei aqui, quanto em relação aos casos que eu comentei. O livro é fundamental. Volte para o livro, volte para o DVD, faça aí o iribiri, né? Vai e volte e veja lá quantas vezes você achar que deve ver, leia quantas vezes achar que deve ler, faça o jogo, faça o encontro, a ponte. O importante é você aprender. Espero que tenha aprendido muito neste volume relativo à concordância. Até breve.